Então, vamos lá. Ontem, nós começamos a estudar o tema 4, que fala sobre globalização. Eu falei para vocês que a gente considera que a globalização começa a partir da terceira revolução industrial, que aconteceu por volta de 1970. Na terceira revolução industrial, houveram desenvolvimentos tecnológicos nos sistemas de transporte e comunicação. No caso dos sistemas de transporte, os navios e os aviões, e não só eles, mas principalmente eles, conseguiram transportar mais carga, no caso dos navios, e no caso dos aviões, mais pessoas. E além disso, eles passaram a fazer Tudo bem? Alguém quer falar? Fê, sem vergonha, tudo bem. Galera, vou deixar todo mundo no mudo, porque o telefone está interferindo na aula. Bom, voltando. Oi. Tá ligado esse São Jorge que entrou? Quê? Então, aqui tem uma fonte chamada São Jorge aí. Antigamente usava um nome muito idiota, até sem vergonha. Daí, esse daí é o meu celular. Eu tentei mudar o nome dele, mas não consegui. Entendeu? Porque se minha luz caiu, eu já tô no meu celular. Esse São Jorge aí que tem uma moitinha é eu, tá? Ah, tá. Não, tudo bem, mas por enquanto você não tá como Jorge, não. Tá bom? Fica tranquilo. Uhum. Bom, vamos lá então, galera. Mas eu já entendi. Obrigada por avisar, porque às vezes a gente acha que é um penetra, né? Então, sempre bom a gente ter em alerta. Bom, eu vou compartilhar então aqui de novo com vocês, voltando. Então, eu expliquei para vocês que a partir de 1970, por conta da terceira revolução industrial, começou a acontecer um desenvolvimento tecnológico nos sistemas de transporte e, assim como também no transporte, nos sistemas de comunicação. Falei para vocês que a partir dos anos 70 começou a ter o desenvolvimento da informática, dos cabos de fibra ótica, dos satélites de comunicação, e tudo isso, né, vai fazer com que a informação circule de forma mais rápida pelo mundo. Além disso, também houve um desenvolvimento da internet, que é o que eu chamei, melhor, que foi o que eu chamei de sistema rede. Tudo isso começou a se desenvolver intensamente a partir dos anos 70, gerando, portanto, o maior fluxo de informações e também de capitais, ou seja, de investimentos financeiros entre diferentes lugares do mundo. E, por conta dos avanços nos sistemas de transporte, isso começou a gerar também uma intensa circulação de mercadorias e pessoas pelo mundo. Eu falei para vocês que esses avanços tecnológicos vão acabar gerando uma mudança no modo de produção das indústrias, porque as indústrias que já vinham implementando filiais em diferentes áreas do mundo, então vamos lembrar que a partir dos anos 50, empresas multinacionais vão sair do seu país sede, né, do seu país sede, e vão começar a abrir filiais em diferentes áreas do mundo. Só que a partir do momento que elas abriam filiais, elas produziam um produto inteiro em cada uma dessas filiais. Por conta desses avanços tecnológicos nos transportes e nas comunicações, isso vai gerar uma fragmentação da produção a nível mundial, onde então essas empresas passam a ser chamadas de transnacionais, elas continuam instalando filiais no mundo todo, só que agora em cada uma dessas filiais não é mais produzido o produto inteiro, mas sim apenas uma parte do produto. E depois essas várias partes produzidas em diferentes filiais, localizadas em diferentes áreas do mundo, vão para um único país, onde o produto ele é montado, finalizado e depois vai para o mercado mundial. Galera, até aqui tudo bem? Tudo bem. Todo mundo lembra disso que eu falei? Sim. Sim? Ótimo. E aí, então, né, eu falei para vocês que tudo isso vai influenciar, inclusive, no nosso modo de vida. Por quê? Todo esse processo de globalização, então, para ficar bem claro para vocês, o que a gente chama de globalização foi uma evolução tecnológica nos sistemas de transporte, de comunicação, que vai gerar um intenso fluxo de mercadorias, pessoas, capitais e informações pelo mundo. E isso vai integrar vários países do mundo, né? Então, isso vai fazer com que eles estabeleçam uma relação mais próxima. E essa relação mais intensa entre diversos países vai se dar em 3 esferas. Ou seja, na questão econômica, por conta da instalação das filiais das transnacionais e desse intenso fluxo de partes de produto
ou melhor dizendo, de partes de uma mercadoria ou essa intensa circulação da mercadoria já finalizada, certo? Assim como também vai gerar, ainda do ponto de vista econômico, uma intensa circulação de capitais, de dinheiro entre esses países, porque o investimento facilmente vai sair de um país e vai para outro. E isso também vai gerar uma intensa relação social e cultural entre os vários países do mundo. Social, porque as pessoas passarão a se relacionar mais, né? Então, as pessoas passarão a se comunicar mais facilmente com pessoas que estão localizadas em qualquer lugar do mundo. Então, isso vai gerar uma integração social. E assim como isso, por conta dos avanços nos sistemas de transporte, as pessoas vão se deslocar mais facilmente pelo mundo, gerando também essa integração social. E tudo isso também vai influenciar no âmbito cultural. Cultural por quê? Por conta das filiais das empresas transnacionais, das mercadorias que essas empresas vendem, por conta da publicidade, da propaganda, da informação, que vai circular intensamente entre os vários países do mundo, isso vai acabar influenciando no modo de vida das pessoas. Então, as pessoas, elas vão tender a entrar em contato com elementos que são iguais para diferentes lugares do mundo. Ou melhor dizendo, com mercadorias, com produtos que são produzidos pelas empresas transnacionais, que são disseminados pelo mundo, e essas mercadorias são iguais para todas essas áreas do mundo. Então, as pessoas elas vão adquirindo o mesmo modo de vida, ou seja, elas vão acabar ouvindo as mesmas músicas, tendo contato com os mesmos filmes, as mesmas séries, se vestindo de forma muito parecida, se alimentando de forma muito parecida. E se vocês perceberem, até palavras dos mais diversos idiomas que existem no mundo também vão ser parecidas. Como assim? A gente vai incorporando algumas palavras que a gente chama de estrangeirismo, né? Que no caso são palavras do inglês, que a gente acaba tornando como verbo e incorporando no nosso idioma. Por exemplo, quantas vezes você mesmo, ou ouvindo outras pessoas falarem, as pessoas não usam palavras em inglês, né, como verbo, ou a própria palavra em si, para se referir a uma certa coisa. Existem palavras no português que contemplam isso? Sim, mas a gente acaba incorporando essas palavras em inglês porque são palavras usadas em diferentes áreas do mundo, em diferentes culturas. Então, exemplo, link, né? Link de linkar. A gente transformou no verbo e a gente agora usa, não como uma questão relacionada à informática, internet apenas, mas assim, por exemplo, isso tudo que eu vou falar hoje tem muito a ver com o IDH. Então, eu vou linkar uma matéria na outra, por exemplo. Percebe? A gente já tem usado isso dentro do nosso idioma com um certo significado. E esse mesmo significado, ele existe em outras áreas do mundo e cada pessoa usa dentro do seu idioma. Então, isso tem gerado uma integração cultural também. Então, esse processo de globalização tem provocado mudanças e um intenso fluxo, né, de mercadorias e dinheiro entre os países, também uma intensa relação social entre os diferentes países e também uma massificação da cultura. Como assim? A gente tem gerado uma cultura de massa, ou seja, uma padronização cultural. Na verdade, a gente fala enquanto globalização. A globalização tem promovido uma padronização cultural em diferentes povos de diferentes países do mundo. Né? E a questão do alimento, vale a pena a gente chamar a atenção de como os fast foods vão ser importantes nesse sentido. Então, por exemplo, McDonald's, você tem McDonald's em boa parte do mundo, em vários lugares do mundo. E o McDonald's, ele é padronizado. Então, ele vai ter um padrão, no caso, na estrutura do restaurante, nas cores, nos lanches. Né? Claro, vão ter variações de lanche conforme os lugares do mundo, mas é tudo muito parecido. E a ideia mesmo é ser padrão. Melhor, é ter um padrão. E isso com qualquer rede de fast food. E a gente vai incorporando todos esses hábitos no nosso modo de vida, na nossa cultura. Tudo bem até aqui? Oi? Sim. Sim. Ótimo. Qualquer coisa, vocês me falem, tá? E aí, eu deixei uma videoaula para vocês, falando também da continuação dessa matéria, só que de um outro ponto de vista dessa matéria, né? Então, olha só. A videoaula que eu deixei lá no blog, ela falou também que, além dos avanços tecnológicos que aconteceram nos setores de transporte e de comunicação, também vão acontecer avanços tecnológicos na robótica e na automação.
Então, olha só, a partir dos anos 70, muitos avanços tecnológicos vão acontecer em diferentes áreas. Os de transporte e comunicação, eu já falei para vocês, mas também vai acontecer um desenvolvimento tecnológico na área de informática, por meio dos computadores, por meio da robótica. A robótica, o que é isso? Vão ser criadas máquinas que imitam movimentos humanos, né? Que, por exemplo, vão ter braços mecânicos e vão conseguir imitar os movimentos que os braços humanos fazem. Só que, claro, como é uma máquina, com uma velocidade muito maior que o ser humano. E também a automação. A gente vai ter máquinas que vão fazer praticamente sozinhas todo o processo de produção de mercadorias. E todos esses avanços tecnológicos, ou seja, robótica e automação, em que as máquinas passarão a produzir mais, porque elas passarão a produzir de uma velocidade maior, mais mercadorias, tudo isso vai gerar uma substituição do uso de mão de obra humana. Então, conforme vai tendo automação e desenvolvimento da robótica, os donos das indústrias vão perceber que, embora essas máquinas sejam caras, é um investimento que eles vão fazer uma vez só, porque eles compram essa máquina consegue produzir mais mercadorias, né, no curto espaço de tempo, e além disso, eles não vão ter que pagar salário para essa máquina. Essa máquina não vai ficar doente, essa máquina não vai ter férias. Então, com isso, eles acabam entendendo que eles, a médio e longo prazo, eles reduzem o custo de produção. E aí eles passam a investir nas máquinas, e as pessoas que trabalhavam com isso até então passam a ser substituídas por essas máquinas. Então, isso vai gerando uma substituição do uso de mão de obra humana pelos avanços tecnológicos. E essas pessoas que trabalhavam com isso, que trabalhavam desempenhando essas funções que agora vão ser realizadas pelas máquinas a partir dos anos 70, essas pessoas ficarão desempregadas. E esse desemprego tem nome. É aquilo que a gente chama de desemprego estrutural. O que o desemprego estrutural é? É um desemprego que vai ser gerado pelos avanços tecnológicos, como esse exemplo que eu acabei de citar para vocês. Então, a partir dos anos 70, vai começar a ter um intenso desenvolvimento de várias tecnologias, inclusive na própria produção das indústrias, no modo de produção das indústrias. E isso vai fazer com que máquinas cada vez mais eficientes, por conta do desenvolvimento da automação e da robótica, vão surgindo, e essas máquinas vão substituindo o uso de mão de obra humana, fazendo com que essas pessoas que trabalhavam nessas funções até então fiquem desempregadas. E, na verdade, galera, desde que aconteceu a Revolução Industrial, o desemprego estrutural ele tem acontecido, mas ele se intensificou a partir dos anos 70. Então, a cada avanço tecnológico que é feito, a cada descoberta tecnológica que é feita, né, várias pessoas acabam sendo substituídas por essas tecnologias. E elas acabam ficando desempregadas, e inclusive várias delas têm muita dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho, principalmente quanto menor for o grau de instrução dessas pessoas. Por exemplo, para quem não é mão de obra qualificada, fica muito difícil, a partir do momento que ela foi substituída por uma tecnologia, a conseguir um outro trabalho no mercado de trabalho, ou seja, conseguir um outro emprego no mercado de trabalho. Fica mais difícil para essas pessoas. Então, tem acontecido uma grande quantidade de desemprego por conta dos avanços tecnológicos a partir dos anos 70, devido a esse processo de globalização. Pessoal, tudo bem até aqui? Sim? Galera, vamos lá. Eu já pedi para vocês ligarem a câmera. Caso não liguem a câmera, pelo menos interajam aqui comigo, dá um ok, né? Para eu saber, então, se eu posso continuar com a matéria. Se está tudo claro para vocês. Tá sim, claro, Lari. Sim? Então, tá bom. Tá Continuando. claro. Na videoaula... Posso ir no banheiro? Pode sim. Mas aí Obrigada. eu vou continuar e aí eu pego depois, tá bom? Bom, na videoaula, eu também falei de um outro tipo de desemprego que existe. Então, eu falei do desemprego estrutural, que é esse que ocorre por conta dos avanços tecnológicos, mas também existe o desemprego conjuntural, que inclusive esse tem acontecido bastante atualmente. O desemprego conjuntural vai ser aquele que vai surgir em contexto de crise econômica. Toda vez que acontece crise econômica, começa a acontecer o desemprego conjuntural.
E por que esse desemprego vai acontecer? Que é o seguinte, quando um país, ou vários países, porque agora a economia é toda globalizada, então os países eles têm uma relação intensa entre eles, sendo assim, quando um é afetado pela economia, todos os outros acabam sendo afetados também, tá? Bom, quando então os países são afetados por crises econômicas, o que começa a acontecer? As pessoas ficam com medo, então elas passam a consumir menos, né? Porque elas ficam com medo de faltar alimento, não conseguirem pagar aluguel, coisas básicas para garantir a nossa sobrevivência. E é o que acontece? Então, mediante a isso, numa crise econômica, as pessoas passam a consumir menos. Se as pessoas passam a consumir menos, as empresas, então, não precisam mais produzir tantas mercadorias. Se as empresas não precisam mais produzir tantas mercadorias, isso diminui a demanda. Com a diminuição da demanda, essas empresas, então, não precisam mais da mesma quantidade de funcionários para produzir mercadorias, né? Porque se elas estão produzindo menos, então, menos funcionários já conseguem garantir essa produção em menor quantidade. Com base nisso, essas empresas demitem parte dos seus funcionários. Essas pessoas desempregadas, elas começam, então, a consumir menos ainda. Por quê? Elas têm medo de passar por alguma dificuldade. E aí as pessoas, ao consumirem menos, outras empresas vão ser afetadas. Por quê? Essas empresas, então, passarão também a produzir menos mercadorias e, por isso, vão demitir uma parte dos seus funcionários. Esses outros funcionários desempregados passarão a consumir menos ainda. E isso vai afetar outras empresas. Essas outras empresas que passarão a produzir menos mercadorias demitirão parte dos seus funcionários. Então, percebe como é um efeito dominó? Então, a partir do momento que acontece uma crise econômica, as pessoas começam a ser demitidas, elas passam a consumir menos, por isso as empresas passam a produzir menos, e exatamente por isso elas vão demitir parte dos seus funcionários, e isso vai se estendendo, gerando uma grande crise econômica, intensificando a crise econômica. Então, todo esse desemprego que vai surgindo no contexto de crise é o que a gente chama de desemprego conjuntural, que é o que tem acontecido atualmente. Então, vocês sabem que aqui no Brasil nós temos milhões de pessoas desempregadas. Isso já vinha acontecendo por conta de crise econômica anterior, mas agora com a pandemia mais. E essa não é uma questão só do Brasil, é do mundo todo, né? Basta assistir o jornal que vocês vão ver isso. Quantos países estão preocupados, porque esse ano não vai ter muito crescimento do PIB, né, dos países. Na verdade, vários tendem a sofrer um decréscimo. O que é isso? Crescer de forma negativa. E aí isso tem sido muito preocupante, vários especialistas, analistas, economistas têm pensado sobre isso, porque não é só agora no contexto de pandemia. Mesmo após a pandemia, essa questão da crise ainda vai se arrastar por um bom tempo. E aí, quanto mais crise econômica tiver, mais desemprego vai acabar acontecendo. E mais, então, pessoas vão consumir menos, isso vai intensificar mais ainda a crise. Então, o desemprego conjuntural, toda vez que acontece crise econômica, como por exemplo agora, ele acontece. Tudo bem até aqui? Ficou claro, galera? Ô, prof. Oi? Aham. Se a gente for para pensar, as máquinas elas geram desemprego, né? Bastante desemprego, né? Mas fora que elas também podem gerar um pouco de emprego. Se você para pensar, quem vai consertar a máquina se ela quebrar? Então, uma boa colocação sua. É o seguinte, as máquinas, né, e todo esse desenvolvimento tecnológico geram trabalhos? Geram, mas geram numa quantidade muito menor. E o tipo de trabalho que ela gera é uma mão de obra qualificada. Por exemplo, para uma pessoa se voltar para produzir conhecimento científico e tecnológico, ele tem que ter feito faculdade, muitas vezes uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, tem que ser mão de obra qualificada. E ainda assim, Meca, precisa de menos profissionais nesse sentido do que, por exemplo, os operários que foram substituídos pelas fábricas. Então, sim, os avanços tecnológicos, eles geram emprego de um lado, principalmente para quem é mão de obra qualificada, só que essa mão de obra qualificada, ela é necessária em menor quantidade se comparada com as pessoas que foram demitidas por conta dessa máquina, entendeu? Entendi. Mas muito boa a sua pergunta, inclusive, assim, perfeito. Por exemplo, para ficar bem claro para vocês, nas últimas décadas, então dos anos 50, na verdade 60 para cá,
as indústrias automobilísticas, elas foram exatamente incorporando essas máquinas automotivas, ou melhor dizendo, essas máquinas, né, que têm automação e a robótica. Elas foram incorporando cada vez mais conforme esses avanços tecnológicos foram acontecendo. Eu falei nos anos 60, porque, na verdade, a tecnologia ela já vinha se desenvolvendo, mas ela vai se intensificar mais a partir dos anos 70. Bom, cada vez que essas empresas automobilísticas, ou seja, que produzem carros, foram substituindo, né, os seus funcionários por essas máquinas, isso foi gerando uma grande quantidade de desemprego. Quantas pessoas são necessárias para a produção dessas máquinas? Geralmente, um conjunto de cientistas. Tá, por volta de 5, 10 cientistas, né? Vou chutar um número mais alto. Que sejam 20, tudo bem? Tá, 20 cientistas vão ser contratados para desenvolver tecnologia e para melhorar a tecnologia, tudo bem? Mas, ao longo desses anos, o quanto de demissão essas empresas fizeram? Um exemplo, a Volkswagen. A Volkswagen, nos anos 70, ela tinha por volta de 10 mil funcionários. Ano passado, 1.600. Então, olha a quantidade de desemprego que foi acontecendo por conta do uso dessas máquinas que são desenvolvidas aí, que foram desenvolvidas por conta da automação e da robótica. Percebe que é um número muito diferente a quantidade de pessoas que foram contratadas para produzir essas máquinas e as pessoas que foram demitidas por conta dessa substituição da mão de obra humana pela máquina? Ficou mais claro agora? Sim? Sim. Né? Então, a gente está falando aí de uma diferença de 9 mil empregos, né? Por volta de 9 mil empregos, né? Que as pessoas deixaram de ter e que, por isso, 9 mil pessoas ficaram desempregadas. E aí, vamos pensar, não afeta só a pessoa que foi desempregada, as famílias delas também, né? E aí, isso vai se arrastando e vai gerando um outro problema. Bom, aí eu pedi para vocês ontem fazerem esse exercício da economia mundial, do comércio internacional. Eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo para não interferir aqui na aula. Eu vou desativar o som de todos e se alguém tiver dúvida, faz igual o Meca, liga o microfone e pergunta, tá? Voltando. Eu falei para vocês no finalzinho da videoaula que entre os séculos 20 e 21, a partir então dos anos 70, por conta desse processo de globalização, alguns países começam a se destacar na economia mundial, principalmente países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão. Tanto é que aqui na apostila de vocês está falando Europa, América do Norte e Ásia. Na verdade, não é a Europa toda, é a parte oeste, e dentro da parte oeste, alguns países é que se destacam, como é o caso da Alemanha, do Reino Unido, da França, Itália, tudo bem? Na América do Norte, não é a América do Norte toda, né? A América do Norte ela é formada por 3 países, que no caso é o Canadá, Estados Unidos e o México. Dentro desses 3 países, o que se destaca na economia mundial é os Estados Unidos. E no caso da Ásia, não é a Ásia toda também. O país desenvolvido que se destaca é o Japão e nas últimas décadas também a Coreia do Sul, tá, galera? Então, só para melhorar um pouquinho melhor. E por que esses países se destacam em relação a outros? Porque eles acabam exportando uma grande quantidade de mercadorias e principalmente de produtos tecnológicos, de artigos tecnológicos. Uma vez que eles são países desenvolvidos, e eles, como a gente já aprendeu, inclusive, lá no tema 3, exatamente por isso eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, em novas descobertas científicas e tecnológicas. E por isso eles acabam produzindo esse tipo de mercadoria, ou seja, produtos tecnológicos. E eles vendem esses produtos para o mundo todo. Vamos lembrar que os artigos tecnológicos, eles têm um valor de mercado muito maior do que outros produtos, e exatamente por isso o PIB desses países costuma ser bastante elevado. Então eles se destacam por isso, e além disso, eles são países que possuem melhor infraestrutura, pensando do ponto de vista dos sistemas de transporte e de telecomunicação, que é tão importante para a globalização. Esses países, em geral, os navios, os aviões, os trens, eles são muito mais velozes e conseguem transportar muito mais carga numa única viagem, assim como também a população em geral, inclusive as empresas, tem fácil acesso à informática e aos sistemas de telecomunicação, no caso a internet.
E isso é fundamental para garantir essa intensa circulação de mercadorias, assim como também de investimentos financeiros e informações em várias áreas do mundo. E no caso das mercadorias, que tipo de mercadorias esses países vendem em sua maioria? Artigos tecnológicos, que já são muito mais valorizados do que em comparação com outros produtos. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo. Ótimo. Então, olha só. Eu pedi para vocês fazerem esse exercício que é extremamente simples, super tranquilo. Ele pede para você analisar esse gráfico para responder o exercício. Então, ele pede para você ver quais países nesse gráfico são responsáveis pela maior quantidade de exportações, exportações é quando um país vende mercadoria para outros, né? Ou seja, quais desses países aqui do gráfico são responsáveis pela maior quantidade de exportações pelo mundo? Só de bater o olho dá para saber. Essas 3 primeiras colunas, né, indicam exatamente... E os Estados Unidos. A China, a União Europeia e os Estados Unidos. Isso, esses 3 países é que são responsáveis pela maior parte das exportações pelo mundo. A China, e não vamos esquecer, exceto Hong Kong. Hong Kong é um caso à parte, gente. Sobre isso, vocês vão estudar melhor com a Beth no ano que vem, tá? Ela que vai falar sobre Ásia com vocês. Então, a China, com exceção de Hong Kong, União Europeia, vale a pena falar que a União Europeia não é um país. A União Europeia é um bloco econômico formado por países europeus, ao total de 27 países. Na verdade, eram 28, e com a saída do Reino Unido passaram a ser 27. Mas esses países juntos, né, por meio do bloco da União Europeia, eles exportam mercadorias pelo mundo. Então, a União Europeia e os Estados Unidos. Essa é a resposta desse exercício aqui. Tudo bem? Como o Blanco tinha falado. Tranquilo, galerinha? Sim. Sim? Ótimo. Sim, Joyce. Oi? Eu te confundi com a Joyce. Tudo bem. Sem problemas. Eu não acho a gente parecida, mas fisicamente falando, eu não acho. Costume, que antes a gente estava na aula da Joyce, aí minha cabeça ela tá muito sonolenta. Não, Mara, tô brincando. Eu também vivo trocando nome de pessoas. Eu sou péssima com nomes. Eu super entendo. Vamos lá. E no finalzinho da videoaula de ontem ainda, eu comecei a falar um pouquinho da China. Galera, nos últimos anos, a China ela tem apresentado um grande crescimento econômico e ela também tem aumentado as exportações de mercadorias pelo mundo. No caso da China, eu já citei um pouquinho a respeito da história dela para vocês lá na aula de Guerra Fria, mas eu vou falar de novo, tá? É o seguinte, a China, até 75, ela foi comandada por Mao Tse-tung. Vamos lembrar que o Mao Tse-tung foi a pessoa responsável, melhor, o líder responsável pela implementação do socialismo na China. Ele vai instituir o socialismo em 1949 e desde então a China vai ser considerada socialista. O Mao vai ficar no poder entre 49 e 75 e ele morre nesse ano. E aí o que acontece? O Partido Comunista Chinês ele vai escolher um novo dirigente para comandar o país e eles vão escolher o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping tinha como proposta desenvolver industrialmente a China. Então, ele vai abrir toda a parte leste do território chinês, que é a parte próxima ao litoral. Isso é muito importante. A gente falou sobre isso bastante ano passado, com relação ao Brasil, tá? Oi. A Ramos pediu para eu te avisar que o computador dela acabou a bateria, mas ela já está entrando de novo. Ah, tá bom, Mari. Obrigada. Depois ela vê a aula, a partezinha que ela perdeu, tá? Bom, continuando. Aí o que acontece? Ele abriu toda a parte leste do território chinês, dando uma série de incentivos para que empresas transnacionais dos Estados Unidos, da Europa e do Japão se instalassem nessa parte da China. Qual que era a ideia do Deng Xiaoping? Fazer com que o país se industrializasse por conta da chegada dessas filiais e também, vamos lembrar que as filiais, elas levam tecnologia para esses países. E aí, então, a ideia é que, ao ter contato com a tecnologia desses outros países, a China aprendesse e passasse a desenvolver tecnologias próprias. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto é que nos últimos anos, tem vários produtos que já são de marcas chinesas, inclusive produtos tecnológicos que são de marcas chinesas. Então, a China, ela se abriu para a entrada de filiais de transnacionais, com isso ela se industrializou,
e também teve contato com a tecnologia desses países. E com o tempo, ela passou a investir no seu próprio processo industrial, e inclusive na produção das suas próprias tecnologias. E atualmente, ela exporta isso para o mundo todo. Além disso, nos últimos anos, a China tem investido em projetos em outros países. Como assim? A China tem realizado investimentos nos setores de mineração, nas fontes de energia, de construção e produção de alimentos em outras áreas do mundo. Como assim? No caso de grandes obras, parte dessas obras realizadas em grandes áreas do mundo, ou melhor, em outras áreas do mundo, tem financiamento chinês. Então, a construção, por exemplo, de um porto, de uma ferrovia, né, de um canal para que os navios possam passar, vários empreendimentos, né, grandes obras, têm recebido investimento chinês nos últimos anos, em outras áreas do mundo. Além disso, a China tem investido na extração de minerais metálicos, como minério de ferro, minério de alumínio, em outras áreas do mundo, e também investido na obtenção de fontes de energia, como é o caso do petróleo, do carvão mineral e de gás natural, a extração dessas fontes de energia também em outras áreas do mundo. E, além de tudo isso, ela tem adquirido áreas de terras, latifúndios, para a produção de alimentos ou para a criação de gado. E toda essa produção em outras áreas do mundo, por meio dos investimentos que ela realiza, também ela acaba tanto importando, né? Ou seja, levando para o seu próprio território para atender a sua própria demanda, quanto também exportando para outras áreas do mundo. E aí, com isso, eu quero dar um destaque para a África e a América Latina. Nos últimos anos, o continente africano e a América Latina têm recebido grande quantidade de investimentos chineses, inclusive nesses setores que eu acabei de dizer para vocês. Na América Latina, o Brasil, inclusive, tem recebido uma grande quantidade de investimentos chineses nos últimos anos. Então, aqui no Brasil, várias extrações de minerais metálicos, como minério de ferro, alumínio, cobre, entre outros, têm investimento chinês. Assim como também a extração de petróleo tem investimento chinês. Assim como também vários latifúndios, produtores de alimento, por exemplo, soja, e também criadores de gado, né, para exportação de carne, também são de investimento chinês. Então, tudo isso tem acontecido nos últimos anos, fazendo com que a China aumente as suas exportações e tenha um elevado crescimento do seu PIB. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo. Ótimo. Então, agora eu vou falar dos BRICS. Faltam 8 minutinhos, mas mesmo assim dá para a gente falar. Galera, o que são os BRICS? Os BRICS não são um bloco econômico. Primeira coisa que você precisa entender é que os BRICS não são um bloco econômico, tá? Os BRICS são um conjunto de países em desenvolvimento que têm apresentado um grande crescimento econômico nas últimas décadas. Esses países, eles têm aumentado as suas exportações de produtos industrializados e de produtos primários. Que países são esses? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tanto é que o termo BRICS vai surgir a partir da junção da primeira letra de cada um dos nomes desses países. Esse nome vai ser criado por um economista inglês em 2010, para a gente saber melhor quais países têm apresentado mais crescimento econômico do que outros, pensando em relação aos países subdesenvolvidos, certo? E aí, então, esses países, né, eles vão se unir a partir de 2009. Onde que isso vai acontecer? Num dos encontros promovidos pela ONU, cada um dos representantes desses países, eles vão se encontrar e eles vão perceber que, em comum, todos eles estavam apresentando crescimentos econômicos. E aí eles vão fazer uma reunião à parte, eles vão se encontrar um dia à tarde, e a partir desse encontro, eles vão combinar de fazer parcerias econômicas entre si, ou seja, intensificar as relações econômicas entre si, para poder fazer com que eles exportem e importem mercadorias entre eles, fazendo com que a economia de todos eles crescesse junto. E aí, então, a partir dessa reunião, é que vai sair inicialmente os BRIC. BRIC, sim, inicialmente eram apenas Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul ainda não estava inclusa. Tá? E aí esses países vão começar a estabelecer essas relações econômicas mais próximas. Ou seja, eles vão vender mercadorias uns para os outros, né? Que tipos de mercadorias? Produtos primários, como alimentos, soja, carne,
Minerais metálicos, como Prof, ferro, alumínio. Oi. eu tenho uma dúvida. É BRICS, certo? É Brasil, Rússia, Índia, China. O que é o S? Eu vou falar já, só um minutinho, tá, Mari? Tá. Então tá. Aí o que acontece? Eles começam a vender tudo isso, inclusive produtos industrializados, e dentre esses produtos industrializados, alguns de baixa tecnologia e outros com alta tecnologia. Então, alguns artigos tecnológicos passarão a ser vendidos entre esses países. Então, tudo isso vai começar a ser vendido intensamente entre esses 4 países. Mas, entre 2009, que vai ser quando esses países vão firmar esses acordos econômicos, para 2011, a África do Sul também vai estar apresentando crescimento econômico. E por isso, a partir de 2011, ela passa a ser incluída nesse conjunto de países em desenvolvimento. E por isso passará a ser os BRICS. Porque a África do Sul, em inglês, né, fica South of Africa. E aí, então, o S, né, é que vai entrar fazendo parte dos BRICS. Respondi sua dúvida, Mari? Sim, obrigada, Lari. Então, atualmente, os BRICS são formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembrando que a África do Sul vai entrar depois. Os BRICS, então, são um conjunto de países em desenvolvimento que têm apresentado um crescimento econômico nas últimas décadas e eles acabaram firmando acordos econômicos entre si para fazer com que a economia de todos eles cresçam mais ainda. O Brasil, ele era um país que se destacava muito dentro dos BRICS. Né? Então, assim, essa relação ela vai se intensificar bastante ao longo dos anos, a partir de 2010, principalmente. Tanto é que, além de vender produtos primários, produtos industrializados, artigos tecnológicos, entre eles, né, eles vão começar a investir em produção de conhecimento científico e tecnológico. Então, esses 5 países, eles vão começar a fazer parcerias para a produção de tecnologia. Tanto é que, nessa época, o Brasil mandava estudantes, né, para a Índia, para a China, para os outros países, para aprenderem as tecnologias desses países, assim como também pessoas desses países vinham para o Brasil para aprender as nossas tecnologias. E tudo isso com investimento desses próprios países, né? Além disso, eles chegaram a fundar um banco para fazer empréstimos financeiros com juros bem mais baixos entre esses países. Eles também cogitaram criar como se fosse um Oscar para premiar as produções cinematográficas desses países, só que esse projeto acabou não seguindo adiante. Então, esses países, para além dessas relações comerciais, eles começaram a estabelecer outras relações também, como produção de tecnologia e desenvolvimento científico. Bom, mas, como eu disse para vocês, o Brasil tinha uma atuação bastante intensa e isso tem diminuído nos últimos anos, principalmente a partir de 2017, por conta de crises que tem acontecido aqui no Brasil. Mas o Brasil ainda faz parte dos BRICS, junto com esses outros países. Galera, tudo bem até aqui? Sim? Sim, Bom, Lari. na sequência, vocês vão ver que tem exercícios. Então, eu quero que vocês façam para a próxima aula os exercícios das páginas 34 a 39. Na segunda-feira que vem, eu vou comentar sobre esses exercícios. Por isso, façam ao longo dessa semana. E na terça-feira que vem eu começo a apostila 3. Tá? Então, hoje eu vou deixar lá no blog mais tarde o link da gravação dessa nossa aula. Tá. Qual é o exercício? Exercícios das páginas 35 a 39, que é o final da apostila. Se você ver, a apostila 2 vai acabar depois desses exercícios. Tá? Tá. Todo mundo entendeu? Tá. Gente, alguma dúvida? Não, sem dúvida, Lari. Então, galera, façam os exercícios, páginas 35 a 39. Na segunda-feira que vem eu vou comentar sobre os exercícios, depois eu deixo a resposta no blog, como eu sempre faço, e aí na terça-feira a gente começa a apostila 3 sobre América. Galera, tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham ao longo dessa semana, podem entrar em contato comigo pelo blog, ok? Tá, tchau. Tá? Beijo, gente. Eu vou Tchau, encerrar prof. aqui. Um beijo. Tchau, prof. Cuidem. Tchau. Lavem as mãos, bebam água, não saiam de casa. Tchau, galera. Tchau.